Olá, meu nome é Maurício Palota, eu sou sócio do Palota Martins Advogados. Estou aqui hoje para apresentar mais um episódio do nosso PMA Cast. Hoje a gente vai tratar um pouquinho da aposentadoria especial do servidor. E novamente trago aqui para me ajudar nesse tema o Dr. Paulo Felintro, que aí vai colaborar com o seu conhecimento. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Maurício. Estou aqui novamente para um novo episódio. Eu trabalho na área previdenciária, né, em a questão de concessão de benefícios, revisão. Então, eu espero poder contribuir aí com alguns esclarecimentos desse tema. Legal. Eu vou ficar aqui como host, então vou te fazer algumas perguntas e tenho certeza que você vai conseguir esclarecer muita coisa. Para começar, eu acho que para colocar todo mundo na mesma página, eu acho que seria legal a gente falar de forma mais abrangente sobre a aposentadoria especial. Então, quem tem direito, se mudou alguma coisa ou não depois da reforma que a gente teve em 2019, quais que são os documentos que são necessários para se pleitear algum benefício ou a contagem de algum tempo como especial. Faz esse introito pra gente, assim a gente fica todo mundo na mesma página e depois entramos na problemática dos servidores. Certo. Em tese, todos os servidores que tenham devidamente comprovados, né, os requisitos que a gente vai ver que são diferentes antes e depois da reforma da Previdência, todos teriam direito, desde que eles comprovem a exposição efetiva a agentes químicos, físicos e biológicos que prejudiquem a saúde e a integridade física, né? Então, o que vai mudar é esse caráter temporal, se foi antes ou depois da reforma, como a gente vai ver melhor adiante. A reforma, o que ela trouxe a rigor, né? Uma modificação no artigo da Constituição Federal que trata da aposentadoria especial, porque existia uma divergência a depender de algumas classes de trabalhadores, né? Então, por exemplo, há diferença de tratamento no servidor que seja portador de necessidades especiais, há diferença em relação a servidores que trabalhem no setor penitenciário, policiais. Por quê? Porque eles têm legislação própria, regulamentação específica, né? Então, isso envolve outras coisas, como periculosidade, é um pouco diferente do que a gente está tratando aqui, que é a exposição a fatores de risco da saúde e integridade física. Bom, em geral, os documentos necessários, né, para você demonstrar esse tipo de exposição, a gente costuma pedir o perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, né, o laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, que é o LTCAT, alguns olerites também, porque isso pode demonstrar o pagamento do adicional de insalubridade. E geralmente também a certidão de tempo de contribuição, porque é importante demonstrar o tempo do serviço público, porque também é um dos requisitos. Em geral são esses os documentos. Como a gente vai discutir um pouco mais profundamente, o Poder Judiciário ainda continua aplicando uma súmula vinculante do STF, que é a número 33, especialmente aqui no estado de São Paulo, tem bastante decisão nesse sentido. E o que tem que se avaliar aí, nesse caso, é se essa exposição ela é habitual e não intermitente, né? Se ela é permanente, no caso do servidor. Legal, então basicamente o que a gente está falando aqui é que a gente está diante daqueles casos onde a questão fática é super importante e Sim. por isso essa prova documental técnica ela precisa ser apresentada para aumentar as chances, por exemplo, de um servidor conseguir, né, o cômputo especial de tempo, né, até para que todo mundo compreenda, né, as pessoas que estão sujeitas a esses agentes nocivos, agressores, que são capazes de gerar algum problema de saúde para os trabalhadores, eles têm direito a se retirar do mercado de trabalho antecipadamente. Né? Então existe uma regra prevista na legislação geral de previdência que permite que o segurado se aposente com 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição, a depender do grau de exposição, do risco da exposição, do grau de risco da exposição. Via de regra, a gente está falando assim, a grande maioria dos casos onde existe aposentadoria especial seria aos 25 anos. Então, o que a gente está dizendo é, eventualmente, um médico, servidor público, que esteja ali, que tenha na documentação a comprovada exposição dele, por exemplo, a agentes biológicos diversos, fruto da sua atividade de infectologista. Essa pessoa, assim querendo,
poderia se retirar do mercado de trabalho, ou seja, se aposentar no serviço público aos 25 anos de tempo de contribuição e não de acordo com a regra geral que todo servidor se aposenta. Então, isso pode ser uma vantagem tremenda, né, para quem deseja se aposentar. Mas seguindo aqui o nosso bate-papo, vamos falar então um pouquinho, né, do que é essa aposentadoria especial do servidor público. O que tem de diferente? Né? Por que a gente fala aposentadoria especial do servidor público? Então, pode até parecer aqui, pela forma que eu vou começar, um pouco com o regime geral de previdência social, que a gente tratou no último episódio, mas tem as suas especificidades justamente por ser no serviço público, que é o regime próprio de previdência social, não o regime geral. Em geral, conceitualmente, é a mesma coisa, né? É uma exceção à regra prevista na Constituição de que não vai se adotar critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para a concessão de aposentadorias. Isso está previsto no artigo 40 da Constituição, inclusive e principalmente após duas emendas constitucionais, uma de 98 e outra de 2005. Então, essa exceção à regra, né, como você bem falou, é a permissão ou a possibilidade de que alguns servidores que comprovem os requisitos possam se aposentar com menos tempo, né? E então por isso os critérios vão ser diferentes, vão ser de acordo com essa exposição. Bom, de acordo com essas alterações da Constituição, o legislador ele previu que isso dependeria da edição de uma lei complementar que ficaria inicialmente a cargo da União, né? Então a gente está falando aqui do que se chama no direito de lei constitucional de eficácia limitada, né? Norma constitucional de eficácia limitada, porque depende de um ato do poder legislativo para se estabelecer no mundo, né? Para acontecer. Acontece que essa lei nunca veio, né? Essa lei da União nunca veio e isso gerou uma lacuna. Por quê? Mesmo as pessoas trabalhando nessas condições especiais, como não existia a lei para regulamentar, não se sabia os requisitos, as pessoas não conseguiam se aposentar. Isso gerou uma onda de mandados de injunção. Mandado de injunção é uma ação constitucional prevista para que você discuta exatamente lacunas do poder legislativo. Quando o poder legislativo não se manifesta, não faz a lei, não cria a lei, o Poder Judiciário pode ser provocado por meio de mandado de injunção para interferir nisso e determinar que ou seja editada a lei num prazo determinado ou, inclusive, para estabelecer os requisitos nesse período de omissão. Acontece que isso virou uma onda, quando eu digo uma onda, é real. Isso, mais de 5 mil ações chegaram no STF até 2013. Então, assim, inclusive o ministro Teori Zavascki, falecido Teori Zavascki, ele quantificou, né, em um dos votos dele esse número absurdo de ações que estavam chegando no STF. Bom, o que aconteceu diante disso? A Constituição prevê a possibilidade do STF, quando tem reiteradas decisões acerca de um mesmo tema, ele pode editar súmulas. E quando o grau de repercussão disso é a nível nacional e é importante, né, para toda a nação, essa súmula ela pode ter efeito vinculante. Ela pode ter efeito de obrigar os outros entes federativos e os outros poderes, né? Então, em 2014, o ministro Gilmar Mendes propôs a edição de uma súmula vinculante e ela foi votada e foi validada pelo Supremo Tribunal Federal. É a súmula vinculante número 33, que determinou exatamente que deve se aplicar durante o período de omissão da lei complementar, ou seja, até que se edite uma lei complementar, deve se aplicar as regras do regime geral de previdência social previsto na lei 8.213, especialmente artigos 57 e 58 para fins de aposentadoria especial do servidor público. Diante disso, muitos advogados começaram então a impetrar mandado de segurança, agora sim, né, direito líquido e certo, reconhecido em súmula e na própria Constituição Federal, aplicando as regras do regime geral. Legal, então só para a gente aqui novamente fazer uma tradução, às vezes para um público mais leigo, né, o que a gente está dizendo é que hoje, no atual cenário, não existe uma regra prevista em lei para o servidor público que está sujeito a um agente insalubre. De um modo geral.
não existe essa regra prevista em lei. O que aconteceu? O Supremo, dentro da sua competência, daquilo que ele pode fazer, ele editou uma regra provisória, né, que é a aplicação do que já está previsto na legislação de quem se aposenta pelo INSS, também para os servidores. Então, hoje existe uma garantia jurídica, né, de que o servidor que consiga comprovar por meio daqueles documentos que a gente falou um pouquinho anteriormente, a exposição a esses agentes, ele vai poder se retirar do mercado de trabalho mais cedo, né? Agora, obviamente que por enquanto apenas por meio da propositura de medidas judiciais, correto? A gente pode dizer que pelo menos até 2020 não tinha nenhuma lei e não tem do modo geral, né? Todos os entes, né? Ainda não tem. Mas alguns, como a gente vai ver, começaram a se mexer depois da reforma. Tá. E quais que são os requisitos aí que devem ser cumpridos pelos servidores e qual é a relação disto com essa súmula que você falou do STF, a 33? Sim, vamos lá. De acordo com a súmula 33, os requisitos são aqueles do artigo 57 e 58 da 8.213, que em geral, em resumo, seriam 180 contribuições no período de carência. No caso do servidor, isso daí já é feito o recolhimento na própria folha, né? Então já tem a demonstração. O tempo de exposição que é previsto na lei, que é de 15, 20 ou 25 anos, como você bem comentou, a depender do grau de exposição, né? E a comprovação da efetiva exposição, porque não é só ter tempo, né? Você vai ter que demonstrar por meio daqueles documentos que eu falei. Inclusive, em algumas situações, tem juízes que determinam a perícia técnica, né? Então tem que demonstrar a exposição a agentes nocivos à saúde, químicos, físicos ou biológicos. Existe uma relação no anexo 4 do decreto da Previdência sobre esses agentes, né? Então tem que demonstrar a habitualidade, como eu falei, dessa exposição. Legal, então acho que antes de mais nada você tem que estar não só bem municiado de documentos para que você consiga fazer uma avaliação prévia, né, antes de você propor uma medida judicial, como também estar assessorado por um advogado especialista que vai poder avaliar o caso concreto, se aplica ou não se aplica, né, essas decisões do Supremo, se já existe eventualmente ao órgão que você está vinculado a alguma legislação que foi criada depois de 2020, enfim, é sempre bom você procurar uma ajuda especializada. Sim. Eu agradeço você que ouviu o nosso episódio, espero que tenha sido útil. Caso precise de algum auxílio, pode procurar aqui o Dr. Paulo e o nosso escritório por meio do e-mail previdenciariopma@gmail.com. Obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado.